achei os recados aqui, mas nós estamos fazendo o projeto Leia Mais, acho que todos estão participando. Os últimos capítulos já estão lá, são 2 partes, cada parte tem 10 capítulos do livro Há 2000 anos. Quem estiver fazendo parte ou quem quiser fazer parte, tiver faltando algum capítulo, é só falar com a gente que a gente traz os capítulos faltantes, tá? Dia 22 de abril. Ai, que absurdo! Dia 22 de agosto. Dia 22 de agosto a gente vai fazer o nosso encontro do estudo. E é isso, gente. Então, a psicografia da noite. Em busca. Eis aí o sentido de toda a existência de cada um de nós, a busca. Exceto os iluminados, que já não precisam procurar, mas apenas doar, ensinar e orientar, nós outros ainda procuramos aquilo que há de nos confortar como os conhecedores da revelação plena do mundo do Pai. Ainda que nos enganemos, procurando apenas a prosperidade material, a consciência da finitude trará o senso de busca verdadeira. Com sua evolução, o espírito humano herdará um cantinho no lugar de graça do Criador, onde todos os sentidos serão diferentes dos corpóreos. Para tanto, haveremos de repetir nossos movimentos de vida até não mais precisarmos deles. A vida será outra e a inteligência plena e lúcida. Não há como descrever em palavras, mas já podemos fazer ideia pelos registros que nos vislumbram este reino por lampejos e por arrebatamentos. Está tudo escrito, precisamos estudar e aplicar. Como negar o mestre que falou a respeito de nova existência? Como ignorar os seus ensinamentos? Como duvidar dessas suas palavras? Procurai e encontrareis, batei e a porta abrir-se-á? Eis a busca então. Pela humildade, solidariedade, clemência, misericórdia, perdão, caridade e tantos outros atributos humanos elevados, podemos conquistar o entendimento deste ensino. Assim, alcançaremos a graça do cantinho de acolhimento eterno do reino do Pai, como aqueles que se esforçaram nessa busca. Com Jesus presente em cada esforço de respiração, Deus está nos dando sopro de vida para quem tem fé. O homem vaga por esta terra há milênios, sendo testado a cada instante, e os percalços da sobrevivência o faz esquecer de manter-se voltado a perceber essa presença, essa força que faz-o ir adiante. Por isso, o alerta aos devotos da consciência do eterno e do imortal: vigiai e orai. Preparai o seu sono e o seu despertar para sentir que está pronto a viver com o Pai permanentemente. Agradecemos a Ele pela oportunidade da vida, pela beleza da alegria. Quando a saúde da alma é plena, pelas inspirações que comovem, pelas instituições que dirigem e por todos os sinais que mostram o quanto Jesus envia amigos para nos amparar a todo instante, sustentando todo este imenso universo do Pai, que nos dá a razão de reagir ao desânimo e buscar a solução e a paz. Isso tudo é graças do Pai que, por Jesus, nos fortalece. Então, agradeçamos. Obrigada, Jesus, graças a Deus. Idílio. A mensagem foi recebida na nossa casa no dia 28 de abril de 2026. Então vamos, meus irmãos, neste momento, agradecendo a espiritualidade amiga, que tão bem nos recebe nessa casa bendita. Agradecemos a Jesus pelo seu amor, por toda a sua caridade com a vida de cada um de nós. Agradecemos também, Jesus, pelos trabalhos desta casa e pedimos pelo nosso irmão Antônio, que hoje vem com tanto amor e carinho, falar da sua palavra para nós, trazer o seu evangelho de amor e de paz. Muita luz, muito bem para todos nós nessa noite, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite. Boa noite. Como a nossa irmã falou, é tarde e noite, né? Mas para mim ficou um pouquinho escurinho, já é noite, né?
Tudo bem com vocês? É sempre muito bom poder retornar a esta casa, viu? Sempre muito bom, porque é sempre como eu comento sempre, quando a gente começa o Evangelho, né? Quando a gente chega na casa, a gente já vai sentindo toda a vibração, todo o amparo, toda a sustentação do plano superior, maior aqui presente, muito presente, né? Nos recepcionando, né? Nos envolvendo nessa vibração de amor, de carinho, de fraternidade, né? Então é sempre muito bom poder retornar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Antônio Sola, eu sou tarefeiro na Casa de Caridade Lar das Bênçãos, aqui de Santo André também, né? Porém, esta noite, eu estou aqui representando a USE de Santo André. Nós sabemos que a USE, ela não é um centro espírita, ela é a união das sociedades espíritas do município de Santo André, né? Da cidade de Santo André. Então, assim, a USE, todos os meses, ela envia os seus expositores, as suas expositoras, né, para as casas, trazendo o tema do Evangelho do mês. E o tema proposto deste mês é falar sobre um assunto que é interessante, porque esse assunto a gente nem precisava falar mais, não é? Porque a gente já está tão entendido sobre isso, né? Mas como o tema é proposto, a gente volta a falar novamente no tema, né? Que seria a cólera, né? Porque afinal de contas a gente já está evoluído, né? A gente já superou tudo isso. Mas é sempre bom a gente relembrar, né? Eu mesmo, quando estava tendo contato com o material para preparar, para a gente poder bater esse papo, né? Eu comecei a ver certas coisas assim, e a intuição foi chegando e falando, poxa vida, não é à toa que a gente precisa estudar, viu? Não é à toa, porque os ouvidos e os olhos mais próximos daquilo é o nosso, né? Então a gente é sempre importante. O Evangelho é sempre muito profundo nos ensinamentos morais de Jesus, né? Porque quando a gente pega o Evangelho para estudar, para ler, para poder entender, a gente se aprofunda muito nos assuntos e acaba descobrindo, acaba se identificando com a nossa vida, com o nosso dia a dia, né? E é sempre tão atual, né? Então, assim, voltando, falar sobre a cólera, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens 9 e 10, no capítulo 9 nós temos lá, bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Quando Cristo sobe no monte e proclama para todos os ouvintes na época, no momento, as bem-aventuranças, ele vai trazendo ali o quê? O ensinamento que aquelas criaturas que conseguirem chegar nesse ponto da bem-aventuranças, vai estar mais próximo do reino de Deus, vai estar mais próximos dos ensinamentos de Deus. Então, assim, a bem da verdade, Jesus profere um convite a cada um de nós. E nesse capítulo em especial, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ora, vamos fazer uma lógica, não é? Vamos imaginar assim, se nós somos mansos e pacíficos, a possibilidade da gente ter problemas de relacionamento na nossa vida vai ser muito difícil, vai ou não? É ou não? Não é? Porque, afinal de contas, a gente é manso e pacífico. O mundo pode estar desabando aqui. A gente vai estar o quê? Tranquilo, sereno, né? Então, as situações das ocorrências do nosso dia a dia vão se tornando o quê? Mais leves, mais tranquilas, né? Então, esse capítulo em especial,
bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ele é muito profundo nesse ensinamento de Jesus, muito profundo. Muito bem, quando nós falamos sobre a cólera, né? A gente lembra do quê? Lembra do ódio, não é? Por quê? A pessoa encolerizada, a pessoa quando está nervosa, ela está com ódio, não é? É ou não, gente? É com ódio de alguma coisa, de alguma pessoa, não é? De alguma situação. A pessoa não se conforma com aquilo que está acontecendo, com aquela situação. E aí ela fica o quê? Encolerizada. E aí é onde surge a cólera, né? Então assim, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas ela impede que se faça todo o bem e pode levar a pessoa a praticar todo o mal possível. Não é assim? Porque muitas vezes a pessoa, na sua essência, em si, ela não é má, ela não é ruim, ela não deseja o mal das outras criaturas, mas é aquele momento, é aquela situação, né? Aí a pessoa fala assim, ai, sabe, aconteceu tal coisa, tal pessoa surtou, não é assim não? A pessoa se transformou, eu nunca vi o Antônio daquele jeito, ele parecia outra pessoa, né? Não é assim? A pessoa se transforma, né? Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, ela dizia o seguinte, que quando a pessoa se encoleriza, fica realmente irritada, a energia que sai da criatura, naquele momento, ela é singular a uma explosão de uma bomba atômica pequena. De tal é a irradiação de pensamentos, sentimentos negativos que se emana em torno da criatura, contaminando tudo e todos que estão à sua volta. Percebe? Percebe a situação? E quando isso acontece, gente, o que ocorre? Ocorre que nós estamos realizando o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio. Eu posso fazer da minha vida o que eu quiser, não posso? Posso não. Porque eu tenho, todos nós temos o livre-arbítrio. Olha, Antônio, quer saber? Eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. Tá certo, tá certo. Porém, nós estudamos e conhecemos o quê? A lei de causa e efeito. Ora, a pessoa pode, a criatura pode fazer da sua vida o que ela quiser. Porém, né? Hashtag fica a dica, não é assim? Na segunda linha vem o quê? A colheita será obrigatória. A responsabilidade da reparação será de quem, gente? Da própria criatura. Então, quando eu me encolerizo, quando eu tenho meus rompantes de nervosismo, né? Eu vou ter que depois assumir com as consequências do meu ato. Percebe, não? Então, assim, quem de nós nunca perdeu a paciência? Quem? Né? Não, certas pessoas eu sei que nunca ocorreu, né? Eu vejo muitos anjos e anjas aqui hoje. Eu vejo. Mas assim, eu vou falar por mim, tá? Tem momentos que eu falo, Senhor, dá-me paciência. Porque se me deres força, não é assim não? Não é, gente? Então assim, é melhor pedir paciência mesmo, né? Então quem nunca perdeu a paciência, né? Quem nunca respondeu de maneira áspera alguma coisa que não gostaria? Quem nunca se irritou porque alguém contrariou a sua opinião?
Quem nunca criticou uma atitude ou questionou uma decisão que foi contra a sua? Não é? Então, às vezes, a situação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a situação que a gente está envolvido pode até ser pequena. Às vezes, para nós, no nosso julgamento, a gente acha que é até insignificante. Não é? Uma palavra, um comentário, não é assim, gente? Uma contrariedade, um atraso, não é? Uma pessoa que não age como a gente gostaria, não é assim? Então, assim, essa situação pequena, de repente, a gente perde o equilíbrio, perde toda a compostura. Perde não? Perde. Por quê? Porque a gente tinha o quê? A gente tinha aguardado muitas vezes aquela situação de outra forma. Falamos nesse momento o que não deveríamos falar. Fazemos aquilo que depois vamos nos arrepender, não é assim? E podemos até ferir alguém que amamos muito, né? A pessoa fica magoada, a pessoa fica sentida, a pessoa fica transtornada, fica, porque não esperava isso da gente. Ela esperava isso talvez de um desconhecido, mas da gente. Ela nos ama tanto, não é assim? Então, passado o momento, muitas vezes vem o nosso arrependimento. Vem ou não? Ah, meu Deus. Marcelo, perdão. Né? Assim? Perdão. Desculpa. Você me pegou num momento difícil. Eu estava nervoso. Não é assim? É ou não, gente? Né? Eu não deveria ter falado daquele jeito. Eu não precisava reagir daquela forma. Não é assim? É ou não, gente? Né? Agora, a questão é o seguinte, e a reflexão que a gente deve fazer. Por quê? Por que eu fiquei tão nervoso? Por quê? Por que eu agi daquela forma? E é nesse ponto que o ensinamento espírita, ele nos convida a refletir. Nos convida, todos nós, a buscar a nossa essência divina e pensar. O problema não está somente naquilo que aconteceu fora de nós. Não é? Não está. Por quê? Porque aquela reação, aquela minha reação naquele momento é resultado de represamentos de sentimentos de muito tempo atrás. É ou não? Pode ser, não? Pode ser assim? A pessoa vai guardando, né? Vai guardando, vai se alimentando, vai represando, vai segurando. De repente, né? Quando surge a situação, aí abre as comportas, né? É assim, gente. Por que determinada situação conseguiu me tirar do meu equilíbrio? Por quê? Essa é a reflexão que fica. Esse é o ensinamento. Por que algumas palavras nos atingem tão profundamente que passa a nos incomodar? Por quê? Por que uma simples contrariedade às vezes é capaz de despertar uma reação tão intensa em mim? Por quê? No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos oferece uma explicação profunda sobre isso. Ele afirma que a origem de muitos acessos de cólera encontramos no orgulho ferido. Você acha? Orgulho. Kardec, ele nos ensina
que os dois maiores, assim, males da humanidade é o quê? É o orgulho e o egoísmo. E aqui, nesse momento, nós estamos falando do orgulho. É o meu orgulho ferido. Ah, mas Antônio, peraí. Fala por você. Eu não sou orgulhoso. Eu não sou orgulhosa. Ah, eu já superei isso aí. Já estou em outra. Nossa, você não está vendo as asas? Não é assim? Né? Será? Né, gente? Será? Então, assim, a cólera, muitas vezes, não começa no momento em que a gente grita, no momento que a gente está fora de si. Ela começa muito antes. Ela pode começar dentro de nós, na imagem que a gente constrói da gente mesmo, não é? Ela pode começar dentro de nós, quando acreditamos que a gente é o melhor. Não, quer saber? Eu não queria falar nada não, mas eu vou falar para vocês. Eu sou a última bolacha do pacote. Não é assim não? Eu sou tal, né? Cuidado com isso. Não é bem assim, né? Então, ela começa dentro de nós, quando nós não aceitamos ser contrariado. Peraí, como que ele ousa não aceitar o que eu estou falando? Né? Tem uma criatura que eu acho interessante, sabe, Marcelo? A pessoa, gente, ela só, olha só, ela só se alimentava no prato que tinha ganhado da mãe. Casado já, viu? Casado, já com filho. Não, se não tivesse o prato limpo, ajeitado, ele não comia. Gente, e quando quebrou esse prato? Como é que foi? Marcelo? Não comeu mais. Morreu de fome? Não! Então, olha só, as coisas a gente não pode cristalizar, porque as coisas da nossa vida mudam. Muda ou não? Muda. Então, assim, ela pode começar dentro de nós quando não suportamos uma crítica, como foi falado, quando não acreditamos, quando acreditamos que merecemos tratamento diferente. Ora, como assim? Não. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar atentos, não é o que Jesus disse? Vigiai e orai. Vigiai e orai. É sobre isso que vamos refletir. É sobre isso que precisamos refletir. Porque o importante é a gente entender e descobrir como é que a gente está sentindo. Porque, gente, isso é nossa essência. Isso é a gente verdadeira. Verdadeiramente como nós somos. A gente pode discordar de alguém sem criar dificuldade, pode não? Olha, eu entendo o que você está falando, eu entendo o que você está passando, só que eu não concordo. Você segue o seu caminho, eu vou seguir meu caminho, não é assim? E naquilo que eu puder te ajudar, meu irmão, minha irmã, eu vou tentar fazer de tudo para te ajudar, não é assim? É ou não? Simples assim. Então, o problema não está simplesmente experimentar uma emoção. O problema começa quando permitimos que essa emoção comande nossas ações. Por que isso é perigoso? Porque quando estamos com raiva, sempre procuramos um culpado, não é assim? Né? Ó, a culpa é minha, eu vou dar para quem eu quiser. Deixa eu escolher um, né? Não é assim? Não é assim. Então, assim, foi ele que me provocou. Não é assim? Foi ele, não fui eu. Foi ele que começou, não é?
Foi ela que me desrespeitou. Olha, não é assim? Não. A gente busca o culpado fora da gente. E não é assim. Onde está o culpado? Onde está o culpado? Dentro da gente. Não é? Na maioria das vezes. Então assim, mas o Espiritismo, ele nos convida a refletir. Não para negar aquilo que aconteceu. Não. Porque nós temos as nossas responsabilidades. Temos não? Não é a lei de causa e efeito? Não é o nosso livre-arbítrio? Então, se porventura eu cometi algum equívoco, algum engano, eu vou ter que ressarcir. Eu vou ter que resolver. Não é assim? Então assim, para compreender aquilo que tanto precisa entender. Então o nosso orgulho, ele leva a gente a se julgar superior. E até mesmo se julgar superior em nossas qualidades morais. É interessante. É possível que uma pessoa seja humilde em alguns aspectos e orgulhosa em outros. Não foi isso que nós comentamos? Né? A nossa vida é muito cheia de altos e baixos, não é? Por isso Jesus disse: vigiai e orai. Então, a cólera e a perda da razão. Quando é que a gente perde a razão? Quando a cólera toma conta de nós, nossa capacidade de avaliar a situação diminui muito. E a pessoa então chega ao ponto de atacar até mesmo o objeto, né? Sabe aquela pessoa que fica nervosa, pega alguma coisa e, né? Joga na criatura, né? Assim? Vocês já viram isso? Então quebramos alguma coisa, batemos a porta, né? Jogamos o objeto no chão, enfim, surtou, saiu do normal. Depois, quando recuperamos a serenidade, pedimos perdão. É assim, gente? Pedimos perdão. Então esse é um aspecto importante da cólera. E essa reflexão é muito, muito útil. Agora, quem é a vítima, a primeira vítima da pessoa encolerizada? Quem é a primeira vítima? Ela mesma. Ela mesma, né? A cólera, ela não remedia nada, mas ela altera a saúde da pessoa. Altera não. A pessoa desprende uma energia tão forte, tão negativa, em direção a outra criatura, em direção à situação, em direção ao mundo, que ela fica o quê? Suscetível a doenças. Percebe não? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, já tem estudos que comprovam isso. A pessoa fica doente. Pega um resfriado, não se cura de jeito nenhum, né? E aí vai outras doenças ainda, né? Aí a criatura vai no médico, faz todos os exames, bateria de exame, Marcelo, e não tem nada. O médico fala: nossa, a senhora não tem nada, é emocional, né? Percebe? Então assim, dependendo da intensidade e da frequência dessas reações, podemos criar um estado permanente de tensão e desgaste. Quem é o maior prejudicado? É a própria pessoa. E isso, gente, a gente precisa entender a importância, né, de ser manso e pacífico. Aí a pessoa fala assim: o Antônio, ai, tadinho, o Antônio é um amor de pessoa, nem me conhece, né? Nossa, ele é tão calmo, tão tranquilo, bobinho, né? Mas a pessoa não tem doença, vive saudável, vive de bem com a vida, vive, né? É assim, gente? Então nós precisamos pensar sobre isso. Você vê como que é interessante, não é? O ensinamento do Cristo, ele é muito profundo.
Então, para encerrar, eu já estou passando da hora aqui, eu queria só falar sobre a importância da cólera na família, né? Porque assim, é interessante isso, porque quando eu fico irritado, quando eu fico fora do meu normal, dentro de casa principalmente, né? Porque fora não, fora eu sou, nossa, quem não me conhece fala, nossa, não acredito que ele é desse jeito. Imagina, o meu filho falou, ai pai, eu quero ir junto com você, eu quero ficar junto com você, só quando você vai fazer exposição no centro. Em casa não. Quando o senhor estiver em casa eu saio, né? Então, percebe, não? Então assim, a questão é com a família. Por quê? Porque quando eu estou nesses momentos de cólera, a minha irradiação negativa, pesada, interfere o quê? Em todos os meus familiares, né? Então aí a gente volta lá para o início da nossa conversa. A gente volta lá para o início. Mas justamente as pessoas que mais me amam, eu tenho paciência, eu tenho tranquilidade, eu tenho serenidade com o estranho, na rua, no trabalho, né? Em casa não. E ainda é mais difícil ainda. Por quê? Porque quando eu estou em casa, eu conheço todos os meus familiares. E eu sei todos os pontos fracos deles. Sei ou não? E é ali que eu vou, né? Não é assim, gente? É aí que eu vou. Eu sei aonde apontar o dedo. Não é assim? Cuidado com isso. Nós precisamos estar atentos a isso. Não. Por quê? Porque é na família onde está as pessoas que mais nos amam. E para encerrar, gente, eu gostaria de trazer aqui um texto, bem rapidamente, do livro Fonte Viva, no capítulo 139, diz assim, na obra da salvação. Então eu gostaria de encerrar lendo esse texto bem rapidamente para a gente, tá bom? Então diz assim, ó, Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, é isso aí, não vou repetir, tá? Eu vou continuar falando errado. Então assim, ele começa assim, porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que não somos compreendidos? Por quê? Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldades nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno dos nossos passos? E a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, seguem-se com o desespero e a inconformação. Sob os raios mortíferos da cólera, as vantagens de que nos sentimos credores, declaramo-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos pelos nossos irmãos de fé. A intemperança mental carreia para o nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas sem fim. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o desempenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra da salvação. Nenhum de nós foi criado para cólera, para irritação. Ninguém restaura um serviço sobre as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Isso não existe. Não nos convém. Se já sente o Evangelho,
No mundo da tua alma, prepara-te para ajudar infinitivamente. Sempre. Ajuda sempre. A terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Por mais aflitiva seja a situação, ampara sempre. E estarás agindo no abençoado serviço de salvação que o Senhor nos chamou. Porque é para isso que nós estamos aqui. É para isso. Nós estamos aqui para servir ao nosso próximo. Eu gostaria imensamente de agradecer a oportunidade bendita mais uma vez de poder estar aqui. Quero de coração agradecer sempre por estar junto de todos vocês, que de já há algum tempo, né, que eu venho aqui, eu já me considero como amigo. Olha só, você vê? Já considero como amigo. Então, gratidão imensa, tá bom? Sempre, de coração, agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, né? Porque é óbvio, eu falo por mim, eu não acredito que eu esteja à altura de poder falar sobre Jesus. Mas como a gente tem a missão, né, de trazer o Evangelho, a gente tenta trazer aquilo que a gente entendeu sobre o capítulo. Que Jesus nos abençoe sempre. Obrigado. Bom, meus irmãos, então vamos agradecer a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, a espiritualidade amiga. Que nós possamos, Senhor, colocar essas palavras tão abençoadas em prática na nossa vida. Que tenhamos coragem para amar, para perdoar. Que tenhamos coragem para semear a paz, esquecendo o revide, esquecendo a cólera, entendendo que tudo passa. Obrigada, Mestre, mais uma vez, agora e sempre. Dispensa-nos na sua paz. Que assim seja, graças a Deus.